Bom dia aos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É mais uma oportunidade que Papai do Céu tem nos dado de nós estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja aí te abençoando. Aleluia. Glórias a Deus, que Deus esteja aí ministrando, através da vida de cada um de vós aí, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor nessa manhã, que o Papai do Céu venha com seu poder, venha com sua unção, e que nós possamos aí nesta quinta-feira, estar nos enchendo da presença do nosso glorioso Deus de Israel, que vive e reina para tudo sempre. Que Deus esteja aí, aleluia, com as suas mãos potentes sobre nós, sobre a nossa família, aleluia, cuidando de nós, porque nós precisamos muito do cuidado de Deus. E nessa manhã, amados irmãos, que Ele venha socorrer, amados irmãos, aqueles que estão passando por situações difíceis, situações hospitalares, e que nós possamos aí esperar no Senhor a visita do Espírito Santo de Deus, e que Ele venha em nome do Senhor Jesus Cristo aí, com seu socorro, com sua fortaleza, e que o Senhor venha estar aí intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis através do Espírito Santo de Deus, que nós possamos gozar da sua presença santa, que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, eu venho te convidar para nós estarmos juntos, aleluia, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Mais uma vez, Pastor Carlos Sales, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, e nós temos um enorme prazer de estar fazendo essa programação hoje mais cedo, Pastor Carlos tem aí um exame de sangue e um exame de urina para fazer. Pastor Carlos daqui a pouco está saindo para estar fazendo esse exame, então hoje estou fazendo mais cedo, 6 horas da manhã. Então convido os amados irmãos para estarem aí conosco, nos debruçando diante do Senhor, daquele que tudo pode, e que Ele venha conceder um milagre, um realizar dos nossos sonhos nessa manhã, que Ele venha aí nos conceder uma fé inabalável, que possamos aí entrar no Santo dos Santos, que possamos aí estar ministrando segundo o seu querer, que nós venhamos aí estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos estar aí louvando a esse Deus que tudo pode, vamos estar aí nos colocando diante desse maravilhoso Deus, que Ele pode todas as coisas na minha vida e na tua vida. Diz a palavra do Senhor em Romanos 8, diz assim, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós,
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai, que quer dizer Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, aleluia, de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória em que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera. Mas se esperarmos o que não vemos com paciência, o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! E aquele que examina os corações sabe qual a intenção. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus de Israel, esteja operando maravilhosamente na minha vida, aleluia, na vida dos meus amados irmãos. Novamente o versículo 27, aleluia, e aquele que examina, aleluia, os corações sabe qual é a intenção, aleluia, do Espírito, e Ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de
que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E, aleluia, glórias a Deus, que predestinou a este também chamou, e os que chamou a este também testificou, e os que este justificou, a este também glorificou. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, por enquanto, nós estaremos dissertando a respeito dos textos, e tudo isso veio até agora a mim, amados irmãos, por causa das nossas orações, das nossas respostas de orações, de tudo que Deus tem aí feito por mim e que Deus tem feito por você, amém? E muitas vezes, amados irmãos, a gente fica chamando a Deus a respeito das nossas orações, falando com Ele. E muitas vezes quando nós oramos, nós falamos até conosco mesmo: será que temos orado como convém? Será que eu tenho feito a oração certa? Como eu tenho orado? O que tem feito de diferente a minha oração? Nós precisamos, amados irmãos, a cada momento estar aí nos aprimorando, né? Nós precisamos estar falando com Deus a respeito disso, amém? E eu quero estar orando, né, pelos amados irmãos nessa manhã, para nós começarmos a dissertar sobre esse texto, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa maravilhosa manhã, Pai, de quinta-feira. Só o Senhor, ó Deus de Israel, pode, Senhor, nos ajudar, só o Senhor pode, Senhor, fazer, Senhor, aleluia, Senhor, com que os nossos corações, ó Pai, estejam, ó Pai, avivados, ó Pai, os nossos corações estejam, ó Pai, segundo o fluir da Tua glória, Pai, em nós, ó Pai, nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos potentes, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, venha agir, Senhor, sobre os nossos corpos, ó Pai, naturais, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer de nós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus de Israel, vidas, ó Pai, almas, Pai, aleluia, que nós sejamos melhores, ó Pai, que o Espírito do Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nós habita, Pai, esteja impulsionando, Senhor Deus, para aquilo que é certo, Senhor Deus, para que, aleluia, Senhor Deus, todas as coisas conforme está escrito, venha operar, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, aleluia, cooperar para o bem, Senhor Deus, aleluia, daqueles que amam a Deus, vivem segundo o seu propósito. Então, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, sobre os nossos corpos, ó Pai, falíveis, ó Pai, os nossos corpos frágeis, ó Pai, e venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, operar, Senhor Deus, miraculosamente, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos ser sarados, ó Pai, pois o Senhor levou sobre si as nossas dores, ó Pai, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai, e nós clamamos, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, pelos Teus filhos e pelas Tuas filhas, ó Pai, segundo, Senhor Deus, o Teu querer, segundo o Teu efetuar. Assim, Senhor Deus, ministra sobre nós, ó Pai, com Teu carinho, com Teu amor, com o vigor do Teu Santo Espírito. Faça, Senhor Deus, resplandecer sobre nós das Tuas mãos potentes. Assim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amado irmão, amém, amada irmã. Então o texto, ele começa aí no seu versículo 1, que venhamos estar dissertando, né, a respeito dessas coisas que Deus colocou, que Deus tem falado conosco nessa manhã. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando nós olhamos, amados irmãos, sobre as concupiscências, né, do Espírito, as concupiscências da carne, nós precisamos nos atentar, amados irmãos, o que é carne, o que é Espírito, né? Aí nós trazemos um outro texto para nós estarmos falando. Em Gálatas capítulo 5, ele diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não torneis a nos colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, ele está falando da circuncisão, mas tem muitas outras coisas, voltar ao pecado, conforme a Sagrada Escritura diz ali em
Ó Deus de Israel. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, ele diz que a porca lavada, depois de ser lavada, ela voltou ao esponjadouro de lama. Ele diz também, amados irmãos, que o cachorro, ele voltou ao seu próprio vômito. Assim é semelhante àquele que depois de lavado, remido, restaurado pelo sangue de Jesus, ele é semelhante a essas coisas. Ele diz a respeito de um provérbio. Então, o que nós estamos experimentando, amados irmãos? Separados. Se nós estivermos separados, ele diz assim no versículo 4 de Gálatas, capítulo 5, ele diz: separados estáis de Cristo. Ele diz assim: separados estáis de Cristo. Vós que justificais pela lei da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo não há nem circuncisão, nem incircuncisão. Essa circuncisão, ela é feita no coração. Nós damos o coração para Deus. Verso 7, corrieis bem, vós quem vos impediu para não obedeçais à verdade. Vamos à frente um pouquinho, porque o que nos interessa é a respeito de falar sobre a carne, amém? Porque vós, irmãos, aí estou no 13 já, fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas, aleluia, serve-vos uns aos outros pelo amor. Verso 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, aleluia, porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, tem mais, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedias, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, esperança. Contra essas coisas não há lei. Os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles, que está conosco aí na live, que Deus esteja abençoando a amada irmã nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então, o que eu quero dizer, amados irmãos, ele está falando no capítulo 8 de Romanos, aqueles que estão verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação
do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Amém? Dando uma pausazinha aqui, eu quero trazer uma coisa que tem acontecido muito dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo e quero já de antemão pedir perdão aos amados irmãos, que eu venho trazer em sã consciência, em pureza do meu coração, não para condenar ninguém, mas há uma situação que nós estamos encontrando dentro das igrejas do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor não permite que tenha acontecido. Tem acontecido muito, amados irmãos, a respeito de fornicação. Muitos têm chegado, amados irmãos, dentro da igreja do Senhor, já em fornicação. E o Senhor, Ele tem dito assim, olha, vocês podem vir do jeito que vocês estiverem, não há acepção. Mas o Senhor, Ele fala para que nós não venhamos permanecer do mesmo jeito, para que nós venhamos mudar, para que nós venhamos ser restaurados e limpos pela palavra do Senhor, para que nós venhamos nos adequar segundo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos também aí na live com o nosso amado irmão Fernando José Nogueira Lopes. Que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Nesta manhã. Então, muitas das coisas que tem acontecido também dentro da casa do Senhor, na igreja do Senhor, amados irmãos, é o divórcio. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós vamos diante do pastor, e o pastor fala na alegria, na pobreza, ele fala na tristeza, ele fala que nós estejamos junto até a morte de um ou de outro. E não é o que tem acontecido, meu amado irmão, minha amada irmã. E segundo o que a Sagrada Escritura diz, que nós não podemos viver dessa maneira. Nós temos que nos adequar segundo a vontade de Deus. Se Deus tem nos colocado diante dele, amados irmãos, é para que nós venhamos observar aquilo que ele tem colocado para conosco. E eu aqui, diante desse receptáculo, que projeta a minha imagem para muitas outras coisas, para muitas outras pessoas, melhor dizendo, imagina você, quando nós estamos diante do nosso Deus e nós respondemos ao que o pastor Carlos está dizendo, preste bem atenção o que vai acontecer. Aí uma palavra, ela vem até nós, e essa palavra, ela, quando vem até nós, ela aponta o dedo para mim, porque eu estou segundo o que está escrito na palavra. E aí eu viro e falo, mas aquele também está, mas aquele está fazendo errado, aquele também. Por que aponta logo para mim? Se nós fomos escolhidos, se nós estamos no lugar que nós estamos, amados irmãos, não existe esse, não existe aquele. O Senhor, Ele está falando comigo. E a resposta minha não é para o pastor Carlos, a resposta minha não é para a missionária da igreja, o pastor da igreja. A resposta minha é para Deus. O pastor Carlos não dá céu ou inferno a ninguém. A missionária não dá céu ou inferno a ninguém. Quem vai te levar para o céu é aquele que vive e reina para sempre, é aquele que vai cuidar da tua vida. É isso que eu quero dizer para você, que você tem que responder unicamente a Deus. E você tem que se limpar, amados irmãos, é por causa daquele que vive e reina para sempre. Você tem que fazer as coisas certas
não para agradar o coração do pastor Carlos ou agradar o coração do teu pastor, aquele que está como dirigente da tua igreja, mas para agradar o coração de Deus, porque é Deus quem te sara, é Deus quem cuida de você, é Deus que te coloca a comida na mesa, é Deus que opera em você tanto querer conforme efetuar, e nós precisamos estar com os nossos corações em Cristo Senhor. Nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, amém? Glórias a Deus. Então que Deus venha está aí restaurando, as nossas vidas, conforme está dizendo aqui o nosso amado irmão Fernando Lopes, Nós precisamos, amados irmãos, estar aí fazendo a vontade do papai, amém? Então, ele está dizendo, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei, nem à verdade o pode ser. Então, amados irmãos, nós, quando estamos nos nossos delitos e pecados, nós somos inimigos de Deus. Mas eu estou na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Amados irmãos, muitas vezes nós fazemos as coisas na desobediência. E a palavra do Senhor, ela diz para mim e diz para você em Isaías capítulo 59. Preste atenção o que diz Isaías capítulo 59. Ele diz que, aleluia, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para nós irmos até lá. Isaías 59, aleluia, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. Os pecados, os meus pecados e os teus pecados, eles ensurdecem a Deus. Deus não ouve por causa dos nossos pecados, faz separação. Há uma separação, é como um muro da casa do vizinho. Talvez o vizinho ele coloca um muro de 3 metros de altura. Aí você quer ver o vizinho, quer falar com o vizinho, não tem jeito, a não ser você saindo pelo portão, indo pelo portão da casa do vizinho, tocando a campainha e falando com ele. Mas há uma separação, há um muro, e nós não conseguimos nada de Deus enquanto nós tivermos os nossos delitos, nos nossos pecados. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras a respeito do pecado, a gente vai longe, amados irmãos, porque há uma gama de coisas que fala a respeito do pecado. A gente continua o texto aqui em Isaías capítulo 59, verso 3, ele diz assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade, ninguém há que clama justiça, ninguém há que compareça diante do juízo pela verdade, confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. Assim está dizendo o Senhor. Preste bem atenção no versículo 6: as suas teias não prestam para as vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e de violência há nas suas mãos, violências há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e apressa para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade e destruição, e quebrantamento não há nas suas entradas. Não concebem, aleluia, não conhecem a paz, o caminho da paz, nem a justiça em seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça, aleluia, não nos alcança.
esperamos pela luz, e eis que só trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cego e como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros como mortos. Todos nós buscamos como ursos e continuamente gememos como pombas, esperamos pelo juízo e não há pela salvação, está longe de nós. Assim diz a palavra do Senhor no verso 12 agora, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar e mentir contra o Senhor e o desviar-nos do nosso Deus, o falar da opressão e rebelião e o conhecer, o proferir do coração as palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a iniquidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Amados irmãos, e aí nós observamos que Jesus vem e Ele faculta a minha vida, Ele faculta a tua vida para nós estarmos no centro da vontade de Deus, para que nós possamos estar buscando a sua face. E o que acontece, amados irmãos? Acontece e o Senhor vem, Ele dá o seu sangue ali na cruz do Calvário, nós temos a liberdade, nós temos um tempo para nós estarmos nos preparando, para nos limpar. Jesus, Ele olha o nosso coração, Ele nos recebe e há esse tempo de preparação. E esse tempo de preparação para nós nos arrumarmos, para nós nos ajeitarmos diante do Senhor. É como se nós estivéssemos fazendo uma mudança. A gente pega um caminhão de mudança, a gente tira de uma casa, a gente vai passar para outra casa. Mas quando nós chegamos na outra casa, amados irmãos, tem paredes para serem pintadas, a casa precisa de algum reboco, a casa precisa de algumas adaptações para nós trazermos a nossa mudança. Quando nós chegamos, nós adaptamos a outra casa, nós colocamos as torneiras para colocar a máquina de lavar, o tanque, a gente coloca uma luz no quarto, a gente coloca um ventilador, a gente coloca um ar-condicionado, a gente prepara toda a outra casa que nós estamos mudando, amados irmãos, e a gente vai organizar aquela casa. A gente leva um período de 1 mês a 6 meses até organizar aquela casa, e aquela casa ela vai ficar organizada e adequada a pessoa que está mudando para aquela casa. Aí sim a gente coloca ali a internet, a gente vai colocando tudo naquela casa que não tem, o telefone, a gente coloca a luz no nosso nome, a água no nosso nome, a gente coloca tudo direitinho, um período de 1 a 6 meses, a gente coloca tudo direitinho. Mas quando a gente chega dentro da casa do Senhor, a palavra fala, vem conforme está. Mas existe uma outra palavra, não permaneça conforme está, mas que a palavra de Deus ela venha causar transformação na tua vida, e você precisa ser transformado pela palavra do conhecimento. E a palavra do conhecimento, amados irmãos, que vem até você, ela vem e ela te examina, e quando ela te examina, o Espírito Santo que está em você, a partir do momento, amados irmãos, que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, ele fala a respeito da justiça, do juízo, amados irmãos. E quando ele fala a respeito da justiça e do juízo, amados irmãos, aquilo vem contra nós e depõe contra nós. Quando ele depõe contra nós, a gente fala o quê? A gente fala, eu preciso me organizar segundo o que está escrito nessa palavra. E muitas pessoas elas se organizam segundo o que está escrito, mas, amados irmãos, muitas pessoas elas vão empurrando com a barriga, e nesse empurrar com a barriga, amados irmãos, isso aí vai longo tempo,
vai 1 ano, vai 2 anos, vai 10 anos, 20 anos e assim por diante, amados irmãos. E chega um momento, amados irmãos, se você morrer nos seus delitos, no seu pecado, mesmo servindo o Senhor durante esse tempo todo, você vai para o inferno, porque você andou na presença do Senhor, mas você andou não em conformidade com a palavra está falando ao teu coração. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar Deus agir, Deus mudar, Deus causar transformação dentro de mim, dentro de você. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus, a correção, ela vem arder, a correção, ela vem queimar, para que nós sejamos aí, em nome de Jesus Cristo, pessoa que esteja segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então deixa Deus, ele transformar a tua vida, deixa Deus fazer tudo novo na tua vida, e Deus fará um milagre. E nós cremos, amados irmãos, que a partir do momento que nós deixamos Deus agir, Ele vai operar tanto querer conforme efetuar, amém? Então que venhamos entrar, que venhamos estar no centro da vontade de Deus, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, amém? Diz aí no verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, está escrito na palavra. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa dos pecados, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele... Deixa eu buscar o texto aqui para cima. Oh, aleluia, glórias a Deus. E se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, mas para o viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Diz aí mais: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Glórias a Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, co-herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança. Ou melhor dizendo, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera, mas esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que haverdes de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aquele segundo Deus intercede pelos santos. A sabemos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem, aleluia,
e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que venhamos viver segundo o propósito de Deus, que venhamos aí observar a lei do Senhor, que venhamos corresponder positivamente àquilo que Deus tem falado sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre nós estarmos limpos, porque nós precisamos orar como convém, nós precisamos que as nossas orações sejam ouvidas, e para que sejam ouvidas, amados irmãos, nós precisamos ser limpos segundo o seu Espírito, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus filhos, ó Pai, aleluia, estar conosco, ó Pai, nessa manhã, abençoa-os, ó Pai, poderosamente, derrama, Senhor, do teu Espírito Santo, faça resplandecer da tua glória sobre a vida deles, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que sejamos, ó Pai, uma bênção, Pai, na tua presença, Pai santo, Pai querido, Pai amado, opera, Senhor, tanto querer conforme efetuar, Pai, esteja sendo derramando bênçãos inefáveis, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja nos alcançando, que possamos, ó Pai, aleluia, Senhor, estar, Pai, andando juntos, ó Pai, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos hoje e sempre. Todos digam amém e amém. Pastor Carlos está na correria, amém? Pastor Carlos vai fazer os exames agora de sangue e de urina, então eu tenho que terminar agora. A vontade de todos os dias é ficar aqui horas e horas, né, clamando, falando de Deus, porque é muito bom, né? Mas que os irmãos fiquem na paz do Senhor, tenham uma boa quinta-feira, recebam um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja abraçando sobrenaturalmente a tua vida, todos os seus, a sua família, que você tenha um dia abençoadíssimo na presença do glorioso Deus de Israel. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus vos abençoe nessa manhã e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.